Shalom a todos, sejam bem-vindos nos caminhos da Torá Sharon. Eu sou a Sharon. Hoje, entre o dia 95 e o dia 96, de não fazermos Lashon Hara e fazermos Shmirat Lashon, eu resolvi trazer o Mishneh Torah do Rambam, do Maimônides, com esse livro aqui, essa tradução aqui. Então já existem 4 volumes, se eu não me engano, traduzidos no país. É uma boa tradução, tá? A edição é do Rabino Shammai, a editora é Lubavitch. Quem traduziu foi Yaakov Band, e eu vou dizer aqui o que eu penso, o que eu acho que é uma tradução boa. Uma boa tradução é aquela que não modifica de maneira nenhuma o que está na Torá, mesmo que você vá traduzir outros livros, mas que eles tenham a ver com a Torá, eles são comentários à Torá, como aqui a Mishneh Torah do Rambam é uma revisão de toda a lei, de toda a Torá. Uma tradução boa é aquela que não adiciona, que não subtrai nada da Torá, que coloca as palavras, aquelas que possam ser ambíguas, não há dúvidas ali pra gente, a gente consegue compreender, não é? A gente pode, porque nós precisamos de algo que nós tiremos proveito, que nós não nos enganemos ali. Então essa é uma tradução boa, uma palavra que significa isto, ela faz significar isto e não outra coisa, né? Ela está bem contextualizada dentro da oração e tudo mais. É uma tradução boa, né? Esse não é um trabalho sobre traduções, nós temos aqui as traduções duvidosas, uma playlist, tem poucos vídeos ali, mas não é sobre isso, não é? Só para dizer que essa é uma boa tradução, um livro bem interessante, um livro cheio, tá? Todos eles, tá? Cheios de rodapé, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, tá? Cheios de notas de rodapé, muito explicativo, muito fácil de compreender, porque o importante é não mentir, não enfiar coisas que não existem, não descarrilhar a gente, né? Não descaminhar a gente, tirar dos caminhos e colocar outras coisas que não tem nada a ver, que acaba nos confundindo e fazendo com que nós não entendamos a lei mesmo da Torá. Então não tem nada disso, uma tradução boa é assim. Então nós conseguimos compreender, ela é de fácil entendimento e sem deturpações, não é? Então eu gostei muito, já não é a coleção do Talmud, os volumes que foram, né, os tratados que foram traduzidos no país, também foram traduzidos e foram editados pela editora Lubavitch lá, os livros grandões do Talmud. Eu gostei muito. Não é? Às vezes tem algum errinho, alguma coisa, mas são de português, são de edição mesmo ali, alguma ortografia. Nada que modifique a lei. Essa é a parte mais importante. Não modificar a lei, estar dentro do contexto e que nós possamos compreender. Por que eu vou utilizar ela no meio das duas coisas? Nós vamos aqui usar o livro 1, tá? Este aqui é o livro 1. O livro 1, ele vai trazer as 613 mitzvot, estou lendo, Sefer Hamadá 1, tá? Que é o livro 1. A Hilchot Yesodei a Torá. É um livro dentro, né? Deste livro. É um capítulo, não, é um livro dentro do livro, tá? E Hilchot Deot, é aqui que nós vamos entrar, tá? Onde as leis do temperamento, as leis do nosso temperamento, leis de temperamentos. Por que leis de temperamentos? Porque vai depender também do nosso temperamento ser aquela pessoa mais ou menos lachonarenta. O Lashon Hara também foi muito bem abordado, muito bem explicado, muito bem entendido para que nós aprendamos pelo Maimônides. Tá? Então nós vamos ler leis de temperamento lá no capítulo 7. Essa parte aqui do livro tem 7 capítulos mesmo. Nós vamos no 7º capítulo. Eu vou ler de uma maneira nem tão corrida nem não, mas nós vamos começar a pegar dali as coisas que nós já aprendemos até o dia de hoje, até o dia 95, que nós estamos aqui entre o 95 e o 96. Né, se você tiver dúvida, eu vou ver como é que eu vou ajeitar isso aí na descrição ou na capa para nós nos entendermos. Então vamos entender aqui o capítulo 7, tá? Das leis aqui de temperamento da Mishneh Torah. Mishneh Torah é uma revisão de toda a Torá, nada escapou ao Maimônides, nada escapou.
Ele trabalhou tudo, incessantemente, tá? Fazendo Mishneh Torah. Bom, a pessoa que fofoca, capítulo 7, a pessoa que fofoca sobre um próximo transgride uma proibição da Torá conforme está escrito: não andarás com fofocas entre teu povo. Estão reconhecendo que já estudamos isso? Embora não seja uma violação castigável com chibatadas, trata-se de um pecado muito grave que pode causar a morte de muitas almas de Israel, tá? Daí a advertência da Torá, logo em seguida: não permaneças indiferente diante do sangue do teu próximo. Veja e aprenda o que aconteceu com Doeg, o Edomita. Já falamos de Doeg, o Edomita. Já falamos sobre não derramar o sangue do próximo. Tudo isso nós já falamos. Por isso eu resolvi agora, vamos falar um pouco de Maimônides sobre isso. E para que a gente também possa enxergar dentro dos estudos da Torá, dos estudos judaicos, o que nós estamos vendo. Vamos fazer a bênção d'água que eu estou aqui morrendo de sede. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. She'akol nihya bidvaro. Bem importante, tá? Doeg é aquele fofoqueiro, lembra, né? Que fez a fofoca, acabou prejudicando todos os sacerdotes, não é? Podemos até ler aqui, quer ver? Vamos procurar aqui onde é que diz? Vamos dar uma lida aqui na nota de rodapé. Ó. Veja, aprenda o que aconteceu com Doeg o Edomita. Vamos ler a nota de rodapé. Em Shemuel, no capítulo 22, lemos que Doeg contou ao rei Shaul que Ahimelech, o sacerdote responsável pelo santuário de Nob, deu a David mantimentos e uma espada. Com raiva pela assistência prestada ao homem que estava perseguindo Shaul, né? Lembram, né? Shaul estava bem enlouquecido, né? O Espírito de Deus tinha dado uma abandonada nele e ele estava enlouquecido atrás de David. Bom, ordenou o assassinato de Ahimelech e de todos os sacerdotes de Nob. Doeg tinha contado a verdade. O próprio Ahimelech, se solicitado, teria contado mesmo ao rei Shaul. No entanto, a fofoca de Doeg causou a morte de muitos. Olha só, essa foi uma matança desgraçada, né? De todos os sacerdotes ali. Veja que ele falou a verdade, ele não mentiu. Então nós entendemos assim, então, fofoca, lachonará, não é mentir, não é exatamente isso, e não é sempre somente maledicência, né? Mas aquilo que provoca no outro alguma coisa além, como por exemplo aquilo que deixa para trás, que é uma vaca lachonará, aquela poeirinha. Então nós vimos que esse contar de Doeg para Shaul provocou ele, já estava endemoniado, provocou ele e acabou matando todos os sacerdotes. Fez ali um pecado que eu acho que não estava no script, né, de Shaul. Quem é? Aqui agora 2, né? Ele vai numerar aqui 1, 2, 3, né? Do capítulo 7. Quem é um fofoqueiro? É quem coleta informações e vai de pessoa em pessoa contando. Assim disse fulano. Ou assim escutei sobre fulano. Mesmo se ele só conta verdades, isso causa a destruição do mundo. Há um pecado ainda mais grave incluído nessa mesma proibição. É maledicência, que é o próprio lachonará, né? Falar mal do próximo, mesmo que seja verdade. Já quem divulga falsidade é chamado de difamador. Nós vimos várias coisas, né? Dentro do nosso estudo de lachonará. Nós englobamos aqui, conforme o Hafetz Haim, tudo em lachonará, tudo em maledicência. Porque o cara que fica falando assim, o de fulano, assim, não sei quem disse, né? Isso já tem uma malícia ali, já tem uma maledicência ali. Quando você fala a falsidade, então pior ainda, porque além de tudo, além do lachonará, da maledicência, você está mentindo, levantando um falso sobre a pessoa, né? Bom, maledicente é quem senta e conta em tom pejorativo. Isso aqui eu gostei muito. Senta e conta, sabe aquele que senta e conta? Pois é, em tom pejorativo. Fulano fez isso, assim eram os pais dele, aquele fofoqueiro ruim mesmo, mal, que faz aquela coisa pejorativa mesmo, diminuindo.
é nojento até o tom de voz. Então veja que o Mishneh Torah nesse momento vai nos ajudar a detectar os vários tipos aqui, até mesmo de expressão da pessoa, como nós vimos no dia 95, com que você pode fazer aquela expressão, não quero saber, né? Várias maneiras de admoestar a pessoa sem envergonhá-la em público. Lembram do dia 95? Bom, ouvi isso a respeito dele, estou lendo aqui. Sobre uma pessoa como essa, o versículo declarou, essa pejorativa que sempre conta, que Deus remova todos os lábios afiados, as línguas faladoras de grandezas. Agora vamos para o 3, né? Colocado assim em enumerações. Os sábios declararam: os castigos de 3 pecados são cobrados do homem neste mundo e o fazem desmerecer a sua porção no mundo vindouro. Olha agora o que nós vimos lá no comecinho do nosso estudo, a importância, né? O perigo, a importância de Lashon Hará, o quanto que ela é perigosa, como é que é visto isso. Está aqui caracterizando os 3 piores pecados que existem, os 3 piores erros no alvo, que que nos deixam de fora, sem a porção no mundo vindouro: idolatria, relações íntimas proibidas e assassinato. Então você não pode idolatrar, porque está lá nos mandamentos, isto é, nas 7 leis universais, não é apenas para o judeu, entenda, nós somos Bnei Noach, nós estamos dentro disso. E você que não é Bnei Noach, que não é judeu, que não é coisa nenhuma, que não sabe o que é ou não quer ser coisa nenhuma dessas, serve para você também. Porque nós não devemos assassinar, não é mesmo? Nós não devemos idolatrar, não é mesmo? E nós não devemos, Deus que nos livre de termos relações íntimas proibidas. Aí vai incesto, adultério, todo esse tipo de coisa. Bom, mas a gravidade da maledicência equivale a todos os 3 somados. Os sábios disseram também: quem fala mal do próximo é como se renegasse a sua crença em Deus, conforme está dito. Aqueles que disseram: com nossas línguas nos fortaleceremos, nossos lábios conosco estão. Quem é Senhor sobre nós? Os sábios disseram mais: contar maledicência causa a morte de 3 pessoas, da pessoa que conta, da pessoa que escuta e da pessoa sobre a qual se fala. Mas pior é escutar do que contar. Olha só, nós estamos aonde no nosso trabalho do Hafetz Haim? Nós estamos na seção 3. A seção 3, o nome da seção 3 daquele livro, né? Uma lição a cada dia, é ouvindo Lashon Hará. Nós estamos na primeira parte, que diz respeito a proibições e diretrizes. Aí nós nos deparamos com o Mishneh Torah dizendo: e da pessoa sobre a qual se fala, né? Mas, então, as 3 pessoas. Com a maledicência causa a morte da pessoa que conta, da pessoa que escuta e sobre a qual se fala. Mas pior é escutar do que contar. Escutou ali sorrateiramente. Esse parágrafo todo aqui, deixa eu tirar aqui esse parágrafo todo aqui, ele é muito importante porque tudo que está sendo dito aqui foi muito bem estudado e explicado e acredito que colocado na nossa vida prática nos dias que passaram. Então aqui nós vamos voltar atrás um pouquinho, ó, né? Os 3 castigos. Nós entendemos a gravidade da idolatria, das relações íntimas e do assassinato, mas a pior de todas, que ela é considerada como as 3 juntas em gravidade, é o Lashon Hará, né? Quem fala mal do próximo é como se renegasse a sua crença em Deus. É conforme está dito, e ele continua: aqueles que disseram, com nossas línguas nos fortaleceremos, nossos lábios, conosco estão, quem é Senhor sobre nós. O que eles estão dizendo aqui? Diminuíram inclusive Deus. Com a nossa língua, quem é que precisa? Quem é Senhor de nós? Nós temos a língua para falar o que quisermos, para fazer o que quisermos, pensamento, fala e ação, né? Quem é Senhor então sobre nós? Olha aqui o tamanho da descrença. Simplesmente retiram Deus da sua vida, né? Do comando de seja lá o que for. Depois eles dizem, não, vamos aqui mais para cima. Quem fala mal do próximo, além de renegar, você está fazendo uma ofensa diretamente para Deus. Por quê? Porque quando nós
beneficiamos, quando nós tratamos bem, quando nós somos amorosos, quando nós tratamos o semelhante como ele é, como nós gostaríamos de ser tratados, Deus se agrada. Isso tudo é metáfora. Por quê? Porque somos filhos dele. Né? Uma vez me disseram assim, quem trata bem os meus filhos põe mel na minha boca. Não é verdade isso? Então imagine para Deus. Vamos imaginar ele como um pai e mãe, né? O Criador. Então também ofende a Deus. 4. Determinados tipos de expressões podem ser caracterizados como pó de maledicência. O avá que lachonará. Vejam como nada escapou do Rambam, não é? Avá que lachonará. A poeirinha que fica. Quais são eles? Ele vai dizer aqui. Por exemplo, quando se diz sobre alguém, quem diria que fulano se tornaria o que é hoje? Olha a maldade, já não, né? Quem diria, hein, Sharon, que você fosse conseguir tal coisa? Aí já fala para outro e para outro já fica aquela poeirinha lá, porque já começam a levantar coisas assim, porque ela não mereceria, sabe? Esse tipo de coisa. Bom, ou assim, parem de falar dele, nem vou contar o que ele chegou a fazer. Olha só, a pessoa ainda tá meio que ameaçando ali, eu sei umas coisinhas sobre ela, vou contar, sabe? Esse é uma vaca lachonará, esse é pior do que o telefone sem fio, porque você não continua só coisas ruins, você vai deixando essa sujeira no caminho, esse fedor, né, esse mau cheiro no caminho, e cada um que sente isso no meio da estrada com essa poeirinha vai tirando as suas conclusões, vai passando adiante. Então é pior do que um telefone sem fio, é uma imundície o avá que lachonará. O avá que lachonará é grave, gente. É grave. Talvez ele seja até mais grave, aí é um achismo meu, do que aquela palavra dita ali, você isso, você aquilo, porque eu estou falando para outrem aqui, para outros, né? Sabe aquele lá? Pois é. Entende? E aquilo vai ficando, é nojento, né? É grave e é prejudicial para todo mundo onde vai ficando. Assim como o perfume deixa o seu cheiro gostoso nos lugares, também o mau cheiro do lachonará, do avá que lachonará. E todo tipo de expressões provocadoras como essas. Ele estava continuando a ler, né? Continuando a falar. Também é considerado pó de maledicência falar bem de uma pessoa diante daqueles que a odeiam, já que isso causará com que falem depreciativamente sobre ela. Shlomo disse a esse respeito, né? O rei Salomão, quem abençoa seu próximo em alta voz, de manhã bem cedo, o terá amaldiçoado, pois a sua bondade pode causar danos. Vimos isso aqui, sabe-se lá em que dia vocês estão acompanhando. Quando a gente fala, né, fala bem de uma pessoa, fala bem do comércio de uma pessoa, nós falamos sobre isso também, fala bem da vida da pessoa, exalta a pessoa demais, entre meio a pessoas que têm desafeto por ela, pessoas que não gostam dela. O que é que você acha que isso pode acontecer? Você acha que está fazendo uma grande coisa. Quem está treinando já viu que essa atitude nossa não é legal. Ela pode ter uma intenção boa, mas ela não funciona para o bem. Ela vai prejudicar a pessoa. A gente às vezes pensa assim, já me aconteceu, tá? Pensa assim, fulano lá não gosta, né, desse cano, mas eu gosto dos dois. Então eu acabo falando bem desta pessoa, falando bem desta pessoa que eu gosto, mas que você não gosta, eu acabo falando bem dela para você, para ver se eu mudo ali o seu pensamento, o seu sentimento. Isto dá ruim, gente, isto sempre vai dar ruim. Se a pessoa não estiver preparada ou para perdoar o outro, ou ela não quer mesmo se envolver, ter amizade com aquela pessoa, eu vou prejudicar esta aqui. Ou quando eu falo, não vou estar ajudando, vou estar prejudicando, a pessoa vai ficar com mais raiva ainda dela, eu ainda vou incitar ela a ter um sentimento negativo, como a raiva, como o ódio, isso só vai aumentar. E também quando a gente fala de exaltar demais a pessoa e acaba a pessoa ficando com o ego lá em cima. Nada escapou da Mishneh Torah do Rambam. Similarmente, deve-se considerar pó de maledicência quem conta maledicência em tom de chacota e de maneira frívola.
como se não estivesse investigando, como se não estivesse instigando o seu ódio. Também sobre isso, Salomão falou em sua sabedoria. Como alguém que se diverte lançando brasas, flechas e morte e diz, eu só estava brincando, sabe? A pessoa fala horrores da outra, horrores. Vê que todo mundo faz aquela cara de paisagem, fica bege, as pessoas não concordaram com esse falatório, a pessoa depois de ter feito chacota, ter falado mal, ter agredido com palavras e tudo mais, ela olha e diz assim, ai, tá, tudo bem, eu só estava brincando. Ah, sério mesmo que você só estava brincando? Mas agora você já pensou, você já falou e você já tomou a ação de proliferar isso. Já era, já deu ruim, entende? A língua nós temos que cuidar o tempo todo, e o pensamento também, mais ainda. Bom, quem conta maledicência sobre outrem ardilosamente, se fazendo de inocente, esse que diz que, eu estava brincando, como se não soubesse que está proferindo maledicência e que ao ser censurado se desculpa alegando, eu não sabia que se tratava de uma maledicência ou que fulano estava envolvido. Como não sabia? Como que não sabia? Até quando você não está treinando, quando você não tem o livro, quando você não leu, quando você não estudou, quando você não treinou, quando você não assistiu aos vídeos e tudo mais, ainda assim, algumas coisas são meio óbvias. Até vou falar mais baixo que eu tô gritando aqui. Algumas coisas são meio óbvias. Não faça isso. Se você não está falando bem da pessoa, se você nem foi perguntado, se você nem deveria estar ali falando, você, por certo, está percebendo que de tudo não há de bom ali, não é? Como assim você não sabe que era maledicência? Bom, 5. Eu vou parar de gritar, tá? É considerado maledicência falar mal do próximo, tanto na presença quanto na ausência dele, ou contar fatos que, quando passados de um a outro, possam causar a ele danos físicos ou monetários, ou mesmo apenas irritação ou temor. Lembram? Estudamos também, não interessa se ele está presente ou não está presente, você não tem que falar e ponto final, não é? Porque você pode estar depreciando, mas você pode estar depreciando, prejudicando, e aqui ele deixa muito claro, fisicamente ou monetariamente, o que é muito trabalhado no Talmud, né? A parte monetária, o que é muito trabalhado nos tempos antigos, muito importante isso. Né? Dali saíram a maioria das leis que nós seguimos hoje no nosso próprio país, as leis monetárias, as leis de indenização, não é? Quando alguma coisa acontece lá no seu terreno, já falamos também, uma vaca pula cerca ou ela morre no seu terreno, né? Enfim, no seu campo. Considera-se que declarações assim, quando feitas na presença de 3 pessoas, olha o nosso direito brasileiro de novo, que ele já tem até as testemunhas, tá? 3 pessoas já tenham se tornado de conhecimento público. Por quê? Quando nós chamamos lá, num caso civil ali, do Talmud, na parte de testemunhar um roubo, um fato assim, precisa-se ter pelo menos 2 testemunhas. Tem que ter 2 testemunhas, não pode ser menos do que isso, tá? Então, quando ele diz aqui que se 3 pessoas ficaram sabendo, se foi contado para 3 pessoas, ou 3 pessoas estavam presentes, isto é considerado público, né? Eu vou ler a continuação, mas vamos entender bem aqui. Mas só tinha eu, a minha irmã e o primo. Só estava eu, fulano e ciclano e não sei quem. Mas o primo tem amigos, que também tem amigos, que também tem os outros primos, que tem os irmãos, os tios, o vizinho e tudo mais. A irmã tem o primo, a tia, o marido, os filhos. Entende? Aqui, o chuveiro aqui de Avak Lashon Hara, aqui é pulverizado esse Avak Lashon Hara, essa poeirinha, em tudo que é canto. Então é considerado como se tivesse falado em público, o fato de ter 3 pessoas. Nem precisava ter essa poeira toda, só o fato de ser 3 pessoas, já são 3 pessoas.
Mas o que dali pode sair, pode triplicar, pode quadricular, pode quadruplicar. Pode tudo isso. Bom, então vai estar explicando que é considerado conhecimento público. Portanto, se uma das três repassar o assunto, ela não estará violando a proibição de falar mal do próximo, desde que a intenção dela não seja de alastrar o caso e expô-lo ainda mais. Então aqui ele vai, olha só, a bondade aqui se instalou. Ele não estará violando a proibição de falar mal do próximo, não é? Desde que a intenção dele não seja de alastrar o caso e expô-lo ainda mais. Como é que você vai saber qual é a intenção? Falou para 3 pessoas? Já era. Porque aí você vai ter que saber qual é a intenção da primeira, da segunda, da terceira. Aí a primeira não tem intenção nenhuma, ela faz o treinamento aqui conosco. A segunda ela não sabe muito bem, mas não tem. A terceira está cheia de má intenção. Alguém ali vai passar adiante. É como se fosse público. 6. Todos os exemplos acima mencionados são de pessoas fomentadoras de maledicência. É proibido viver na vizinhança de gente assim. Quanto mais sentar-se com elas e ouvir a conversa delas. Lembra que nós falamos aqui que se você for se mudar de cidade, ou você mudar de bairro, ou se você for se mudar de casa, quando nós vamos nos mudar, é importante, como é que eu vou dizer? É importante mesmo que você saiba quem vão ser os seus vizinhos, quem são as pessoas ali por perto, enfim, né? Para quê? Porque nós vivemos num mundo não só social, mas também energético. Nós sabemos que, por exemplo, num prédio, pessoas estão discutindo em cima, ou embaixo de nós, ou pessoas estão tendo relações sexuais, ou os pais estão brigando com o seu filho, pessoas estão se agredindo, existem coisas com muito amor também. Nós sabemos que isso interfere demais, não é? Então, assim, saiba com quem você anda, como é que você cerca, né? É como cercar a Torá mesmo. Como é que você faz uma cerca para sua família, para sua Shalom Bait e Shalom pessoa também, para sua paz interior e tudo mais. Então, quando ele diz aqui, é proibido viver na vizinhança de gente assim, é proibido. Então, quando você tiver a opção, primeiro vá ver quem é. Se você não tiver a opção, procure manter distância, não ser mal educado, mas manter distância. Se você não pode mudar a pessoa, mude-se a si mesmo ou se mude dali. Mas aí ele diz mais adiante, quanto mais sentar-se com elas e ouvir a conversa delas. Mais uma vez aqui, como nós já estudamos, perceberam? Na nossa playlist da Ética do Sinai, nós vimos que nós não podemos ficar sentados à mesa com conversinhas frívolas, sem Torá, né? Sendo que naquele momento nós poderíamos estar estudando a Torá. Então, sequer sente-se com esse tipo de pessoa maledicente e tudo mais, né? Não é só se avizinhar com ela, mas é sentar-se muito menos ainda. Porque aí, então, você é do clubinho. Se você pega e senta e vai tomar um café e sei lá o que com aquela pessoa maledicente, laxonarenta, porque você sabe que é assim, você está dentro do clubinho. Se retire disso, perceba isso e se retire. Bom, a sentença do julgamento contra os nossos ancestrais no deserto só foi decidida por causa da maledicência. E eu vou ler a nota de rodapé. Ou seja, por causa do relatório desfavorável dos espiões, lembram, né? Sobre Eretz Israel e por ele ter sido aceito pelo povo judeu. Segundo o Arahim 15a, se uma punição assim foi decretada por maledicência sobre meras árvores e pedras, as coisas que eles falaram da terra, né? Imagine-se então quão severa é a punição por maledicência sobre pessoas. Nossos sábios explicam que a doença de Tsarat, já vimos também aquilo que parecia lepra, sarna, não sabemos bem o que, surgiu como castigo pelos pecados de fofocas e maledicência.
Portanto, na conclusão de Ilhot Tumat Tzarat 16:10, o Rambam também discorre sobre os males desses pecados e as possíveis repercussões de tais comportamentos. Nós não precisamos pegar essa parte do texto, este tratado, vamos dizer assim, porque nós já vimos muito sobre Tzarat dentro do Hafetz Haim mesmo. Bom, 7. Aguite. Eu me empolgo e grito. 7. Vocês se empolgam e gritam ou não? Porque se eu falar bem calmamente, bem lentamente, que é o certo, porque não adianta só você não fazer lashon hará, mas também não agredir as pessoas com o tom da sua voz, né? Eu tenho esse pequeno problema. Vou tentar me corrigir e vocês podem colocar aí nos comentários: uau, graças a Deus que você percebeu, porque estava gritando nos nossos ouvidos. 7. Quem se vinga de outrem transgride uma proibição, conforme está dito: não te vingarás. Embora não seja uma violação castigável com chibatadas, a vingança. Lembra que chibatadas é o menor castigo de todos, tá? Não era uma violação castigável com chibatadas. É um temperamento muito reprovável. Pelo contrário, a pessoa deve treinar-se para ficar acima dos seus sentimentos, pois o bom entendedor sabe que todos os assuntos mundanos não passam de futilidades e banalidades, portanto, não vale a pena buscar vingança sobre eles. Como se caracteriza a vingança? Através de um exemplo. Por exemplo, alguém pede a um amigo: me empresta o teu machado? E o amigo responde: não emprestarei. Tudo bem, ele resolve, o machado é dele, não quis emprestar. Se no outro dia esse amigo precisar pedir emprestado o machado do primeiro, mas este se recusar a emprestar, dizendo, nós vamos conhecer o que é se vingar agora: não te emprestarei assim como você não me emprestou. Ele está dizendo na cara dura assim: não, eu não vou te emprestar porque aquele dia eu te pedi emprestado e você não me emprestou. Então eu não vou te emprestar e eu estou me vingando. Isto é uma vingança. Ao invés disso, quando solicitado... Opa, onde é que eu estou aqui? Isso é uma vingança. Ao invés disso, quando solicitado, deve se entregar de pleno coração, sem levar em conta o comportamento do outro. O mesmo se aplica em outros casos semelhantes. Assim disse David a respeito das suas qualidades exemplares: terei retribuído com mal aos que me fizeram mal? Terei despojado sem razão o meu inimigo? Isto é, quando a gente se vinga, nós nos vingamos com tudo que é na mesma moeda, não é? Essa que é a interpretação errada dada olho por olho, dente por dente, que não é isso. Nós já falamos também. Quando a gente se vinga dessa maneira, a gente devolve o mal com o mal. O que é que nós tiramos de fruto daí? Mal, né? Mal mais mal igual males, não é? Mal mais bem igual a bem. Incrível essa matemática, né? Bem mais bem, bem ao quadrado. É assim que é a matemática. Similarmente, quem guarda rancor de outro judeu transgride uma proibição, conforme está escrito. Esquece o judeu aqui, coloca você na parada aqui, tá? Você já sabe o que é se vingar. Lembra aquela vez que te emprestaram e quando você foi obter, e que não te emprestaram, e quando te pediram emprestado você disse não empresto, ponto final, porque você não me emprestou? Vingancinha, tá? Esse é o ranço, mas nós temos o rancor. E o rancor, se for bem analisado, é pior do que a própria vingança, porque a vingança, pelo menos, você está admitindo: não vou te emprestar porque você não me emprestou. Mas o rancor, ele corrói, não é? Tem aquela máxima mínima podre que diz: vingança é um prato que se come frio, mas o rancor é um prato que nunca
nunca esvazia. Você fica uma vida inteira rancorosa, rancoroso, comendo as beiradinhas, esperando a oportunidade de jogar na cara da pessoa. Seja o tempo que for, você lembra daquilo e joga na cara dela, vamos entender. Similarmente, quem guarda rancor de outro judeu transgride uma proibição conforme está dito. Não guardarás rancor dos filhos do teu povo. Como guardar rancor pode ser definido? Bom, por intermédio deu exemplo, diz ele. Reuven pede a Shimon, aluga-me esta casa, ou empresta-me este touro, e Shimon não aceita, né? Não me empresta e ponto. Alguns dias depois é Shimon quem pede emprestado ou alugado alguma coisa a Reuven, que diz, tome, eu te empresto. Eu não sou como você, não me comporto como você se comportou. Entenderam? Que saco a pessoa assim. Olha, é a mesma coisa do machado. Eu vou te emprestar o machado, mas eu quero que você nunca se esqueça que aquela vez que eu precisei tanto do seu machado, você não me emprestou. Quem se comporta dessa maneira viola a proibição, não guardarás rancor. Em vez disso, a pessoa deve erradicar o assunto do seu coração e não abrigar nenhum tipo de ressentimento, pois cada vez que traz o assunto à mente e dele se recorda, ela é capaz de querer retaliar. É por isso que a Torá condenou guardar rancor e ordenou que se erradique inteiramente do coração a ofensa, a ponto de que ela se torne esquecida. Essa qualidade correta permite a existência da sociedade e a interação entre os homens. E você pode estar ali me perguntando assim, tudo bem, onde é que está o Lashon Hará? Em todo canto. Todo canto disso tudo. Quando eu me vingo, né? Quando eu estou com ódio, por exemplo, nós temos dois sentimentos aqui, tá? Existem vários sentimentos, eu sei, mas existem dois sentimentos que eles são fortes um tanto quanto o outro, e desses dois sentimentos derivam todos os outros que nós temos no nosso dia a dia, o amor e o ódio, eles são fortes tanto quanto. O ódio pode ser tão forte quanto o amor. Quando eu me vingo, eu tenho ódio, né? Eu tenho ódio. É um pouco mais do que raiva. A raiva é ali na hora, né? Mas quando eu tenho ódio, eu vou lá e me vingo. Isso faz muito mal para mim, né? Às vezes a pessoa diz, mas quando você odeia o outro, você está lançando ali, né, energias para o outro, está fazendo mal para o outro. Sim, em todas as formas aqui, né? Eu faço mal para mim, né? Mas eu faço mal para o outro também, mas eu sempre sofro mais. O rancor é pior. O rancor, ele te corrói. O rancor não tem data. Quando você se vinga de uma pessoa a qual não te emprestou um machado, você se vinga daqui uns anos, às vezes a pessoa nem lembra que não te emprestou. Aí ela não foi legal naquela vez lá, mas ela nem lembra. Já passou, né? O tempo cura algumas coisas, né? Às vezes ele cura quase que meio que tudo, né? Tomara que cure, mas o rancor não. O rancor passam-se anos e você vai e diz para a pessoa, não, eu vou te emprestar, eu vou. Mas eu quero que fique bem claro que você já precisou, que eu já precisei de você e você não me emprestou o machado. Entende a gravidade disso aqui? Pessoas com ódio são pessoas que fazem ou não fazem Lashon Hará o tempo todo. E pessoas rancorosas, magoadas, amargas, problemáticas, mimimi, vitimismo, rancorzinho, dentinho, rancinho, são pessoas lachonarentas, são pessoas maledicentes, mesmo que ela esteja dizendo a verdade, porque ela não está mentindo. Eu vou te emprestar, mas eu quero que você lembre que você não me emprestou, que fique bem claro que eu sou legal e você não é. Não, você não é legal. Hello, você não é legal. Você pensa que é legal, mas não é legal. Sharon pensa que é legal, cobrando do outro, que vai emprestar para o outro uma coisa que ele não emprestou. Eu estou enfatizando isso porque não precisa ser coisas.
podem ser favores, ajuda, benevolência com o próximo. Por exemplo, você me faz, você não me faz um bem que eu precisava muito, eu precisei de você em determinado momento da minha vida e você se negou a me ajudar. Você já errou por aí, que no dia que se negar tem que ajudar. Anos e anos e anos se passam, o mundo é redondo, giram e você acaba precisando de mim, da minha ajuda, da minha mão, não é? E eu chego e te ajudo. E você está como aquele, você está morto ali, você está precisando, você está vulnerável, você vai ter que aceitar esta ajuda porque você, sei lá, vida ou morte, passando fome, não sei. Mas eu ajudo você, você aceita mesmo mediante eu te dizer, lembra quando eu precisei de você e você não me ajudou? Pois é, eu vou ajudar você agora, mas que fique claro que eu já precisei de você um dia. Quer gravidade maior do que isso? Essa pessoa é uma lachonarenta, magoada, que ficou remoendo isso durante anos. O Maimônides deixa muito bem claro aqui, essa qualidade correta. É por isso que a Torá condenou guardar rancor e ordenou que se erradique inteiramente do coração a ofensa, já estou gritando de novo, a ponto de que ela se torne esquecida. Essa qualidade correta permite a existência da sociedade e a interação entre os homens. Nós estamos aqui para nos dar as mãos e nos ajudar. Não quer dar as mãos, não quer ajudar, então se retire, fique de longe. Mas se puder, ajude. Novamente, mal mais mal igual males. Mal mais bem, é a resposta, né? Bem igual a bem. Bem mais bem igual a bem ao quadrado. Vou ler a nota de rodapé que tem sobre essa parte que diz essa qualidade correta, permite a existência da sociedade e a interação entre os homens. Do jeito que a natureza humana é natural que as pessoas digam ou façam coisas que possam causar perturbações a outras. De todo modo, se todo mundo fosse se vingar e guardasse rancor, rapidamente nos depararíamos com uma gangorra contínua de sentimentos negativos que impediriam a criação de um quadro social estável. Que é um quadro social estável, mais estável do que aquele onde não há lachonará, e aquele que não tem avá lachonará, porque onde não tem lachonará, não tem poeirinha. Não tem. Onde as pessoas não são depreciadas, são irmãs. Onde as pessoas não são prejudicadas, são parceiras. Parceiras. O Rambam começa Ilhot Deot com diretrizes para o desenvolvimento da própria personalidade e conclui com orientações a respeito dos relacionamentos com os outros, né? Então ele está aqui explicando como é que ele começa aqui Ilhot Deot, que é as leis dos temperamentos. Ele começa com a personalidade, mas ele termina, e nós terminamos aqui o próprio livro, tá? Ele termina com essa parte, ó. Onde é que eu estou aqui? Começa ele dos relacionamentos com os outros, o lachonará, não é? O lachonará, o relacionamento com os outros, a boa fala, não, a língua nervosa guardada dentro da boca. Os dois são interdependentes. Quando nós começamos aqui o nosso treinamento, nós falamos muitas vezes que ia ser difícil, até mesmo no dia 95, a dificuldade, como é difícil o começo, mas que depois você vai pegando jeito, como dizem, e você vai se sentindo, inclusive, culpado se fizer lachonará. Nós vamos nos policiando, nós vamos nos auto-observando, porque nós estamos num processo de desenvolvimento do autoconhecimento. E o autoconhecimento é importante para quê no mundo da Torá? Para que nós possamos estudar, para que nós possamos servir a Hashem de uma maneira meio que unânime. Ai, como seria bom, não é? Todo mundo junto. Méritos bons,
coletivos, porque a redenção é coletiva, sempre lembrando disso. Então ele vem falando da personalidade, como nós falamos, a personalidade desse vai ser mais difícil para esse. Lembram de um dia que nós falamos assim, tem aquela pessoa que tem necessidade de falar da sua vida para todo mundo, como é que nós devemos agir com ela e tudo mais. Então nós começamos a falar também sobre personalidade no trabalho de não fazer Lashon Hara do Hafetz Haim, né? E chegamos aqui com chave de ouro nesse dia, que não é 95 e que não é 96. Esse é o 95,5, que vai falar com as palavras do Rambam da Mishneh Torah, falando de Lashon Hara. A única maneira da pessoa desenvolver relações viáveis e significativas com os outros é trabalhar primeiro no desenvolvimento do seu próprio caráter. Quando o caráter nosso está lapidado, está polido, nós estamos escolados, o intelecto está mandando nos instintos e não o contrário, nós começamos aqui a desenvolver um relacionamento com o outro saudável e longe de Lashon Hara. Sim, porque nós nos sentimos culpados. E esta é uma culpa importante, tá? Esta é importante. Não é aquela coisa da psicologia, tire as culpas de si mesmo, se perdoe a si mesmo. Não, é nesse momento aqui você não tem que se perdoar. Você tem que aprender. Nós precisamos aprender a não fazer Lashon Hara simplesmente. Aprendeu, colocou em prática, se sinta culpado mesmo, que é para se corrigir, tá? Aí depois você se perdoa, porque o perdão vem junto com a tchuvá, não é? Você vai se perdoar quando você fizer uma tchuvá genuína, verdadeira. Eu estou realmente arrependida de ter falado tão mal de você, de ter depreciado você, de ter prejudicado você. Tchuvá, e agora eu me perdoo. Tudo tem que andar junto. Bom, por outro lado, ela não deve concentrar-se unicamente no autodesenvolvimento e ignorar os seus laços com os outros, né? Fica lá se desenvolvendo, vai para uma montanha, né? Sei lá, vai lá, fica meditando numa montanha, os outros te sustentam ali embaixo, viram um monge, sei lá o que, fica por ali e não tá, e PT saudações para as pessoas, para os outros, né? Para a humanidade de uma maneira geral. Não, você desenvolve o seu caráter e para que fique mais fácil, melhor o seu relacionamento, o nosso relacionamento entre as pessoas, que somos todos interdependentes, e para ajudá-los a encontrar o mesmo caminho que você encontrou, né? É justamente a fusão do autodesenvolvimento com a interação social que constitui o caminho mediano, o caminho de Deus, o caminho do meio, que nós falamos também no dia 95. Ou será que foi no 94? A herança de Avraham transmitiu, a herança que Avraham transmitiu aos seus descendentes ao longo das gerações, que foi o caminho do meio, ou melhor, o caminho de Deus. Esse foi o dia 95,5 de não fazer Lashon Hara, fazer Shmirat Lashon. Então, o que é que nós podemos aprender com isso tudo? O que é que nós podemos aprender com isso tudo? Nós podemos aprender, não se vingue, empresta o machado, se não te emprestaram, se você tem, ele tá ali e tá fácil, pega e empresta o machado. Não fica guardando não sei quanto tempo aquela ajuda que te deram, seja ela financeira, seja ela qualquer outro tipo. Não fique guardando isso para jogar na cara da pessoa. Não se vingue, não fale mal dos outros. Não se reúna aí com pessoas que não vale a pena, que ficam com papos frívolos. Enfim, nós entendemos, não foi? Agora nós estamos rumo ao dia 96 de não fazer Lashon Hara e fazer Shmirat Lashon. Já fez isso? Já se sentiu assim, rancorosinho? Hein? Jogou na cara da pessoa que ela tinha te ajudado? Conta aí, fala a verdade. Você fez isso, né? Eu fiz, mas agora eu aprendi. Não faço mais. Não faço mais. Tenham todos um maravilhoso dia, sem se vingar, sem ser rancoroso, sem Lashon Hara, Shmirat Lashon, esta boquita. E tenham realmente todos um ótimo dia. Shalom. Esqueci o salmo. Eu ia dizer tchau, não vou mais. Vamos ler o Salmo 120. Gente, eu sou numa empolgação que nem eu às vezes me entendo. Um cântico de ascensão. Precisamos, né?
Em minha angústia clamei ao Eterno e ele me atendeu. Livra minha alma ao Eterno de lábios mentirosos e línguas enganadoras. O que ganharás e o que te será acrescido por teres uma língua enganadora? Calúnias são como as flechas aguçadas dos guerreiros que transportam brasas vivas. Ai de mim que tive que peregrinar em Meshech e habitar nas tendas de Quedar. Minha alma por bastante tempo teve que morar entre os que odeiam a paz. Não quero a guerra, mas mesmo quando lhes falo de paz, eles preferem a guerra. Salmo que caiu como uma luva. Shalom a todos e me desculpem qualquer coisa.